epístola, 1 Timóteo 5, versículo 8, que nos diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse primeiro Timóteo, capítulo 5, é o quinto capítulo da primeira epístola aos Timóteos, da autoria do apóstolo Paulo. Quero enfatizar neste momento, como tema dessa mensagem de reflexão para a sua vida, como que tipo é a sua família. Eu quero falar 4 tipos de péssimo exemplo de família que jamais devemos imitá-lo. E também quero falar 4 exemplos de famílias que você deve imitá-lo. Primeiro ponto vai dizer sobre a família de Safira e Ananias, essa família que vive na mentira. Lá em Atos 5, 1 ao 5, essa família foi aquela família que a qual vendeu uma propriedade, e era dia de entregar ao apóstolo a propriedade herdada para dividir com as pessoas carentes. Ele mentiu, reteve a parte para ele e mentiu diante do apóstolo, e automaticamente ele foi cefado. O Senhor tirou a vida tanto de Safira quanto de Ananias, e esse casal foi morto, pelo poder de Deus, porque mentiu, Então, esse é um péssimo primeiro ponto. Esse é um péssimo exemplo de família. Que família? Essa que vive na mentira, levando mentira para sua casa, mente contra o seu esposo, mente contra a sua esposa, mente contra o seu filho. Muitas vezes você faz coisa, para que o marido não possa saber, faz coisa para que a esposa não possa saber e fica mentindo, dizendo que não fez aquilo, sabendo que tem feito. E aí o que é que acontece? Vai chegar o que? A destruição nessa família. Segundo ponto, a rebelião de Corá, Datã e Abirão, lá em Números, capítulo 16, se rebelaram contra Moisés, a autoridade de Deus, para conduzir o povo à terra prometida. E o que foi que aconteceu com essa família de Corá, Datã e Abirão? Essa família, o Senhor se revoltou da tal forma que o Senhor abriu um valado na terra e engoliu todas essas pessoas, todas essas famílias que estavam fazendo o quê? Se levantando contra um líder que o Senhor colocou para conduzir o povo à terra prometida. O que foi que aconteceu? O Senhor não aceitou. É ainda inadmissível se levantar contra o anjo do Senhor. E quantas as vezes você tem levado esse péssimo exemplo para a sua casa, como um Corá, Datã e Abirão, se levantando contra o anjo da igreja, se levantando, defamando, caluniando. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ninguém é perfeito, eles têm falha. Ore para que o Senhor possa repreender as falhas, porque nós não somos perfeitos. E leve um exemplo: respeito à autoridade que é construída por Deus, porque quando você respeita o Senhor, Ele também abençoa a sua casa. Então, para que não possa ser destruída, um valado de destruição dentro da sua casa, obedeça, faça com que eles aprendam a respeitar as hierarquias que o Senhor tem levantado para conduzi-lo ao caminho da salvação. Terceiro ponto, Acã, a família de Acã, lá em Josué capítulo 7, a família que vive em pecado oculto. Não queira viver em pecado, se arrependa e viva livre do pecado em transparência. Acã era uma família que a qual, em Josué capítulo 7, você vai ver que quando o povo tomou posse, da terra prometida, o que foi que aconteceu?
ele não era para pegar nada, porque estava determinado que seria destruído todos aqueles pertences, e o que era separado era para ser consagrado para Deus. Ele pegou, né, alguns pertences, capa Babilônia, outros pertences, e guardou, cavou um buraco dentro da sua tenda, da sua casa, e guardou e escondeu. A família, né, vivendo em pecado oculto. Não queira viver em pecado, se arrependa. Então, famílias de Acã foi destruída. O Senhor o separou através de Moisés, né? E todos, a sua família e tudo que ele tinha de pertence, né? Animais, foi tudo jogado num vale, e eles foi todos apedrejados e todos mortos. Sabe por quê? Porque desobedeceu a ordem de Deus para não tocar e pegar nada que era para ser destruído. Família de Acã é um péssimo exemplo também que não deve ser seguido. Se você vive em pecado escondido, levando para sua casa, lembre-se que a destruição está prestes a acontecer também. A quarta péssima família que jamais devemos imitá-lo está ali em Josué capítulo 3, versículo 12, que é Eli e seus filhos. São as pessoas que vê o seu filho no erro e não tem coragem de repreendê-lo. O sacerdote Eli, ele viu seus filhos Ofni e Finéia pegando o sacrifício no altar e tirando e comendo. O que foi que o Senhor falou? Que aquele sacrifício era apenas para o Senhor. Então ele pegou e começaram a comer do sacrifício, a gordura, né, do cordeiro que estava no altar. E depois que ele pegava e comia, depois ele festejava se prostituindo com as mulheres no templo, na porta do templo, e isso é abominável ao Senhor. Então o que foi que aconteceu? Eles foram para a guerra contra os filisteus e levaram a arca, mas só que em pecado. E o que foi que aconteceu? A consequência disso, vivendo no pecado, e o Senhor não perdoou. Quando foi para a guerra, eles foram mortos, porque a arca não estava fazendo mais efeito, porque a presença, que era o Espírito Santo de Deus que simbolizava aquela arca, não estava mais ali. Então não estava protegendo eles, porque eles estavam vivendo na prática do pecado da prostituição e tirando o sacrifício do altar do povo que ia consagrar para Deus. Então eles foram mortos. Ofni e Finéia, filho do sacerdote Eli, porque o sacerdote era um mentor que era para dar um exemplo, falar para eles não fazer aquilo que Deus não se agradava. Ele não falou, passou a mão na cabeça e aconteceu o pior, foi destruído, porque Deus não aceita viver na prática da prostituição e fazendo a obra de Deus, se clamufando em pecado. Então, mesma coisa, se você vê seu filho, sua filha, seja quem for da sua família em pecado, corrija para que Deus não possa também pesar a mão sobre eles e você se lamentar. E esse é o quarto péssimo exemplo. Agora vamos ao quarto exemplo que devemos segui-lo como família. Primeiro Jó capítulo 1, versículo 5, que vai dizer que a família de Jó, aquele pai, aquela mãe que levanta pela madrugada para orar pela sua família, seus filhos. Jó, ele levantava para orar, oferecer sacrifício pela madrugada pelos seus filhos, porque muitas vezes ele não sabia se os seus filhos têm pecado diante de Deus, mas ele já orava e levantava um holocausto para Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados e dos seus filhos. Então, você pai, você mãe, que você também possa ser um exemplo como a família de Jó. Levante pela madrugada, ore pelos seus filhos, ore pela sua filha, ore pelo seu esposo, ore pela sua casa, para que
para que a sua família seja abençoada por Deus e o Senhor repreenda todo espírito contrário contra a sua casa, a sua família. O segundo exemplo de família que deve ser seguido é a família de Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. A mãe que se preocupa com a vida espiritual do seu filho, ela levou o seu filho para a casa do Senhor para fazer a obra do Senhor. Vejamos que Ana, ela não podia ter filho, mas só que ela pediu a Deus, e se Deus assim o bem concedesse, ela oferecia ao Senhor para servi-lo na sua casa. E você, quantas vezes tem levado a sua família aos pés do Senhor? Quantas vezes você tem consagrado a sua família para o Senhor? Lembre-se que quando Deus dá, Deus garante. Então que o seu voto que seja para quê? Para que sua família esteja aos pés do Senhor, para que o Senhor possa abençoá-lo e honrá-lo. Ela não podia ter filho, mas Deus concebeu porque ela fez um voto que daria para servir na casa do Senhor, e o Senhor deu, e ela também cumpriu o seu voto. Que você também possa oferecer a sua família aos pés do Senhor, levar-o para os pés do Senhor, para o templo, para servir ao Senhor, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir as suas promessas nas suas necessidades, porque Deus, ele continua sendo Deus de milagre. O terceiro ponto da família de ser um exemplo a seguir é a família de Josué. Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 25. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, de rumo à sua família. Dê rumo à sua família. Josué falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque aquele povo estava ao seu redor querendo servir aos deuses de Baal, aos deuses pagão, aos deuses idólatras. Mas Josué falou que eu e minha casa não vamos servir a esses deuses idólatras, vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que deu vitória a eles naquelas vidas que eles levavam de batalha em batalha. Quem estava dando vitória a ele era o Senhor. Então ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você também possa ser um exemplo da família de Josué. Leve a sua família para a casa do Senhor, porque é o Senhor que te dá vitória em meio às batalhas. O quarto ponto de família, de ser um exemplo a seguir, é a família de Noé. Gênesis capítulo 6, até o 10, vai falar que o Noé e sua família, os 3 filhos, todos envolvidos na obra do Senhor. Noé estava servindo a Deus, e a qual o Senhor viu o homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Porque o povo estava se corrompendo, o povo estava muito violento, o povo estava muito sanguinário naquele tempo, naquela época. Então o que foi que o Senhor fez? Vou acabar com este povo, mas vou livrar o meu servo Noé e a sua família, Sem, Cã e Jafé, e a sua esposa estava empenhado para quê? Para construir a arca para a salvação da sua família daquele dilúvio que estava por vir. Noé é um exemplo de família a ser seguido, porque ele convida toda a sua família para trabalhar na obra que o Senhor permitiu na vida deles, para salvar a vida deles, construindo aquela arca para a salvação do dilúvio que há de vir para destruir aquele povo. Que você também possa levar a sua família para a arca do Senhor, que representa a igreja. Leve a sua família para a arca para ser também salva, não mais com água, mas adivinha a destruição com fogo. E aqueles que não estiver guardados sobre a arca, que não estiver na proteção divina de Deus, servindo a ele também, não será escape desse dia, mas que você possa levar a sua família para que você possa ser salvo, ser escape, para você, a sua casa e a sua família. É um exemplo
de família a ser servido é a família de Noé, que Noé levou a sua família para estar com seus trabalhos na casa de Deus, incumbido na responsabilidade, servindo ao Senhor para a salvação da sua casa. Conclusão dessa nossa mensagem vai dizer que procure ser uma família que a qual ande rumo o caminho certo, a direção certa, mas nosso caminho tem que ser o caminho de Jesus, porque Ele é o caminho certo para uma família feliz, que a sua família seja um exemplo conduzido no caminho certo, que leve todos da sua família à salvação eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa mensagem e pegue o exemplo, de ser servido de família para a salvação da sua casa, da sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.